Bom dia, vamos dar início à primeira sequência didática da disciplina de português do 11º ano e neste caso referente à prosa barroca. Vamos falar então de um autor muito importante nesta época, que é o nosso Padre António Vieira, e uma das suas obras, neste caso o Sermão de Santo António aos Peixes. No entanto, antes de começarmos propriamente a entrar dentro da obra, fazer só aqui uma breve contextualização para entendermos então toda a época histórica, literária, o contexto político, religioso, social e cultural em que o Padre António Vieira se encontrava inserido, para desse modo podermos também entender o porquê da obra. Portanto, estamos então a falar do século XVII português. A situação vivida em Portugal era muito complexa. Tínhamos acabado de sair daquilo que eram vários anos do domínio filipino em Portugal. Portanto, após a morte do rei Dom Sebastião em Alcácer Quibir, o trono português ficou sem herdeiro e, apesar de termos tentado de tudo para impedir que o reino de Portugal caísse em mãos castelhanas, não conseguimos. Passámos então vários anos de domínio filipino, em que a política castelhana foi precisamente de respeitar completamente os compromissos que tinha feito para com Portugal. Foi uma situação muito complicada e que criou muita instabilidade a todos os níveis e contribuiu também para aumentar aquilo que eram pessoas que acreditavam que o rei Dom Sebastião não tinha morrido em Alcácer Quibir e que havia de voltar num dia de nevoeiro para nos tirar desta situação problemática em que nos encontrávamos e voltarmos então a ser o tal grande império que já tínhamos sido durante a expansão ultramarina. Estas pessoas são então os sebastianistas. É assim que, a 1 de dezembro de 1640, voltámos então a colocar um rei português no trono de Portugal após a morte dos representantes do governo castelhano. Não foi propriamente um reinado muito fácil. O rei Dom João IV encontrou o Portugal debilitado, as nossas finanças estavam pela Rua da Amargura, que os castelhanos tinham completamente levado todas as nossas riquezas que nós tínhamos acumulado das nossas colónias e estávamos completamente em decadência. O nosso prestígio no estrangeiro também não era propriamente o melhor. Este enfraquecimento das nossas finanças, que também se tinha devido a muitos dos ataques dos ingleses e holandeses às nossas colónias, acabou por fazer com que o Padre António Vieira promovesse o regresso dos judeus a Portugal, os judeus que tinham sido expulsos anteriormente. No entanto, o contexto religioso em Portugal e na Europa não era dos melhores, uma vez que estávamos numa situação em que tinham surgido dois grandes pensadores, um padre alemão, Lutero, e um monge holandês, Erasmo de Roterdão, que queriam reformar a Igreja, uma vez que estes pensadores olhavam para aquilo que era a Igreja Católica e não estavam de acordo com muitas das coisas que estavam a acontecer nesta altura, sendo que viam com maus olhos os vícios, a hipocrisia, uma vida excessivamente dedicada aos prazeres mundanos daquilo que era não só o chefe da Igreja Católica, o Papa Romano, como também a grande maioria dos membros do clero. Portanto, eles viam que a Igreja de Roma não respeitava o Evangelho e levava uma vida luxuosa, pecaminosa, de ociosidade, e em vez de dar o exemplo às pessoas, aquilo que eles faziam era completamente o oposto. A Europa vai então dividir-se em dois partidos, os partidários de Lutero e de Erasmo por um lado e os partidários do Papa Romano por outro. O clero assustou-se e considerou que se calhar o melhor será realizarmos um movimento para evitar que cada vez mais pessoas acompanhassem essa reforma e saíssem para essa a nova religião. Vamos desenvolver então um movimento de contra-reforma, porque o clero estava tão apegado aos seus privilégios que não queria perder esses privilégios de séculos e séculos de tradição católica apostólica romana. A contra-reforma vai dar à Inquisição armas para fazer aquilo que ela queria e basicamente não havia limites para os seus
excessos, daí que muitos inocentes tivessem perecido às mãos de todos esses excessos, sendo ou não sendo apoiantes de Lutero ou de Erasmo de Roterdão. O Tribunal de Santo Ofício vai espalhar o terror em Portugal e o país fica completamente isolado daquilo que é a Europa civilizada e culta. Tudo aquilo que nós tínhamos avançado durante a expansão ultramarina, vamos retroceder e vamos ficar completamente atrasados relativamente ao resto da Europa, quer no nível do domínio das ciências, quer a nível do domínio das letras. Portanto, vamos então chegar àquilo que eu já tinha dito anteriormente, que vai ser aumentar o nível de sebastianistas, as trovas de Bandarra, que prediziam o regresso de um rei encoberto, que viria então restaurar o prestígio nacional, eram lidas, eram decoradas, não eram ditas à frente porque as trovas de Bandarra tinham sido proibidas e estavam dentro daquilo que eram os livros proibidos, portanto eram lidas às escondidas do clero, mas o povo estava tão desesperado que estas trovas eram lidas e decoradas às escondidas, à espera que o Messias terreno nos viesse então salvar e nos tirar da miséria em que nós nos encontrávamos. E estas profecias vinham ao encontro daquilo que era o desejo do povo. Era uma época muito complicada, era uma época em que o poder real era um poder absoluto, e dava ao rei o pleno direito para fazer aquilo que quisesse. A corte era um centro de luxo e de vaidade, ah, divertia-se em serões palacianos, recitava-se poesia, a ignorância era generalizada, pessoas como Galileu, Galilei, Pascal, Newton, Descartes eram completamente desconhecidos em Portugal. Esta corrente literária em que nos encontramos, que é o Barroco, teve o apogeu aqui em Portugal. É uma palavra um bocadinho pejorativa, aliás, barroco quer dizer pérola imperfeita, e é o sinónimo de mau gosto, de excentricidade, de extravagâncias teatrais. Era algo faustoso, espetacular, que não tinha nada a ver com aquilo que era a simplicidade e o equilíbrio da época anterior, que era o Renascimento. A nível da moda, a nível da música, a nível da arquitetura, a nível da própria literatura, que era uma literatura de evasão, era uma literatura de temas fúteis, era uma literatura muito formalista e muito conceptualista. O cultismo e o concetismo eram jogos de palavras, jogos de ideias, artifícios de forma, artifícios de conteúdo e a nível, por exemplo, de complexidade, não havia. A nível da literatura barroca, obviamente que se calhar o nosso representante mais querido e que se calhar é aquele também que tem mais que dizer é o Padre António Vieira, no que diz respeito à prosa barroca. As principais características do barroco são então a ênfase no homem, o exagero, uma presença muito forte da religiosidade, mas também do paganismo. Gostam muito de figuras da linguagem, o destaque para a inconstância, para a mudança, para o contraste, para os conflitos. Há vários escritores barrocos portugueses desta época, como Francisco Rodrigues Lobo, Francisco Manuel de Melo, o Padre Manuel Bernardes, o Padre António Vieira, que é aquele que nós vamos falar, Jerónimo Bahia, António José da Silva, que era um judeu. As obras em destaque, o Sermão da Sexagésima, também do Padre António Vieira, o Sermão de Santo António aos Pés, que é aquele que nós vamos dar do Padre António Vieira, a Carta de Guia de Casados de Francisco Manuel de Melo, o Pastor Peregrino de Francisco Rodrigues Lobo, Luz e Calor do Padre Manuel Bernardes, Tarde de Verão de Jerónimo Bahia, a Vida do Grande Dom Quixote La Mancha e do Gordo Sancho Pança de António José da Silva. Obrigada e até à próxima.